Sejam todos muito bem-vindos ao canal OSM Pro, o melhor canal do mundo de Online Soccer Manager. E começa hoje o 10º modo de carreira, o primeiro episódio que a gente está a gravar. Acabou hoje o primeiro dia de preparação e malta, isto está ao rubro. A lista de transferências não tem tempo para respirar, não há jogadores na lista de transferências para comprar, porque assim que há 2 ou 3 jogadores eles desaparecem logo. Maltinha, esta é a classificação atual, ainda não começou nenhuma jornada, temos já tantos treinadores de altíssimo nível, temos campeões do mundo, campeões nacionais, membros máximos do staff mundial da OSM, jogadores que já jogam isto há muitos anos. Isto vai ser um embate de leões, alguns treinadores também menos experientes para surpreenderem-nos eventualmente, e temos neste caso já 24 treinadores na nossa liga. São 24 treinadores onde não há favoritos. Neste momento, como eu disse há pouco, a lista de transferências está sem nada, portanto se a gente quiser comprar alguém com o nosso dinheiro, só podemos comprar jogadores das outras equipas, porque os jogadores que estão na lista de transferências do computador são muito caros, o caso do De Bruyne, o caso do Son Heung-min, e o caso na defesa, não sei se está alguém, não, na defesa nem há ninguém, e na baliza também não. Portanto, estão a ver como isto está exausto. Malta, eu vou aproveitar para abrir o nosso olheiro. É muito importante usarmos o olheiro numa liga destas, porque o olheiro dá-nos uma vantagem de irmos buscar o jogador que queremos, ainda por cima a um preço mais acessível do que o mercado. Maltinha, vamos ver se temos o jogador que queremos ou não. Exatamente, já saiu. O jogador que eu queria era o guarda-redes Chevalier. Acho que é assim que se diz. Maltinha, vou aproveitar também para comprar outro guarda-redes. E outro guarda-redes, vou aproveitar para comprar os 3 jogadores do olheiro. Nós não nos falta boss coins, é muito útil ter boss coins numa liga deste nível, principalmente para comprar jogadores no olheiro, que é para isso que ele importa. E agora vou aqui à minha aplicação OSM Scout, uma aplicação que eu tenho usado para procurar jogadores no olheiro, e vou pesquisar já o próximo francês que me interessa. E para já, a minha ideia é ir buscar o Aït-Nouri. Embora o Aït-Nouri muitas vezes já é escolhido, mas eu vou buscar o Aït-Nouri, o lateral esquerdo. Portanto, ele é francês, defesa esquerdo, a qualidade é de 70 a 79, a idade é novo, a liga é a inglesa, portanto, não, a nacionalidade aqui é francesa, e a liga joga na liga inglesa, ok? Portanto, vamos buscar o Aït-Nouri, vamos ver se temos sorte daqui a 12 horas. Vou pôr o alarme para daqui a 12 horas eu estar no OSM, não vá alguém roubar o jogador, e é muito importante aproveitar estes ciclos do olheiro para contratar os jogadores para reforçar a nossa equipa. Malta, o último treinador a entrar foi o Manager BL, portanto o Manager BL é campeão do mundo do OSM, bicampeão do mundo do OSM, foi campeão do mundo em 2019 e 2020, e como eu disse, já não há campeonato do mundo há 2 anos, portanto o Manager BL ainda é o campeão em título. Ele foi o último treinador a entrar, ele ficou um bocado triste porque a gente ontem convidou-o, mas a sua caixa de convites tinha o máximo limite de convites possíveis, portanto eu não conseguia convidar, e eu mandei mensagem a ele e ele não conseguiu ver. Portanto, só na manhã seguinte é que ele reparou que tinha esse problema, e por algum motivo ele não recebeu a notificação da mensagem. Hoje ele já está aqui presente, com a desvantagem de ter tido menos um ciclo de olheiro, menos 2 ou 3 ciclos de vendas de jogadores da simulação de vendas. Portanto, é uma desvantagem, e ele agora parte com o plantel um bocadinho mais fraco, embora tenha dinheiro para gastar. Ele começa aqui atrás. Mas há muitos treinadores aqui também que estão mais para a frente e têm menos dinheiro que ele. Portanto, isto é no início vai fazer a diferença. Portanto, ele começa com alguma desvantagem, mas também há muitos treinadores aqui que começam com alguma desvantagem. E nós, por exemplo, somos a equipa mais forte na primeira jornada, temos que entrar muito forte, porque sabemos que a partir da 3ª, 4ª jornada as equipas já vão estar tão parecidas que estas diferenças pouco se vão sentir. Esperemos que continuar a evoluir o plantel a um ritmo muito alto, a gente estamos a esforçar para isso, mas todos os treinadores aqui têm muitíssima qualidade para fazer evoluir o plantel ainda mais rápido. Maltinha, quanto ao calendário, começando por nós temos uma primeira jornada contra o F Madeira, depois vamos fora contra o Estrilho, que já ganhou um modo de carreira, depois vamos em casa contra o Zé Tigresa, campeão nacional de 2020.
Depois vamos jogar fora com o Quinha, que também já ganhou o modo carreira, e temos a sorte de ter o descanso da taça. Isto também é uma das vantagens da nossa equipa, é poder descansar na taça, porque há muitas equipas que não vão ter essa sorte. Estas equipas todas vão ter que jogar na taça e vão cansar os seus jogadores a jogar na taça. É uma desvantagem. É isso, é uma desvantagem. Lembrem-se que o vencedor da taça tem o bilhete de entrada direto no próximo modo carreira. O vencedor do campeonato tem o seu nome escrito na descrição dos vídeos como grande campeão do 10º modo carreira. Para além disso, eu envio o nosso troféu personalizado para casa. Ele depois terá, isto não interessa, isto é do 13º, ele depois terá colado uma etiquetazinha a dizer 10º modo carreira, ok? Vai ser esse o prémio. Ora bem, maltinha, vamos então ao que interessa. Já fomos ao olheiro, já estamos a evoluir o estádio, nós estamos a começar pelo campo de treinos. Já temos alguns jogadores interessantes na lista de transferências, não podemos comprar nada, já temos aqui 4 jogadores à venda. Eu estou a começar por meter os jogadores mais caros à venda porque valem mais dinheiro, mas também demoram mais a ser vendidos. No caso deste avançado Rutter, ele realmente é um avançado excelente, mas o problema é que demora muito a ser vendido. Portanto, o Rutter não está neste momento a ser vendido. Eu até o poderia retirar da venda e meter, por exemplo, este Stobbs, que seria vendido mais rapidamente, se calhar fazia mais sentido. Posso fazer isso. Para já posso fazer isso e depois logo se vê. Porque, como está neste momento a lista de transferências, um jogador à venda por 15 milhões demora muito a ser vendido. Se repararmos nos outros jogadores, há poucos jogadores à venda nestes valores. Temos um jogador aqui do Estrilho, temos mais um aqui do Quinha. Por acaso eu até poderia fazer por transferências e ordenar por valor, para tentar perceber quais foram os maiores negócios até agora. Foi uma venda do Zé Tigresa. O Zé Tigresa já conseguiu vender um jogador por 9 milhões e 6, mas como veem não há ainda nenhum jogador a mais de 10 milhões vendido, porque não é normal. E o segundo jogador mais caro a ser vendido tem 5 milhões, custa 5 milhões, portanto reparem que não é fácil vender um jogador por 15 milhões nesta fase da época. Daqui a um ou 2 dias já é mais fácil, porque a lista de transferências vai evoluindo, consoante a evolução dos treinadores. Maltinha, vamos então concentrar-nos nos treinos amigáveis, mas antes disso eu quero dar os parabéns aos campeões regionais. É verdade, malta, o campeonato regional português terminou hoje e já sabemos quem são os campeões regionais. Foi uma liga muito comprida, vocês podem acompanhar este tipo de competições indo à comunidade comunidade fóruns em português, OSM o jogo, e tem aqui os tópicos das principais competições. O Conquistador, temos a seleção portuguesa do OSM, Liga Nacional Portuguesa de Grupos, que é um torneio que está a haver agora a nível de grupos, o Campeonato Nacional Português de Grupos e o Campeonato Regional, que terminou hoje. Portanto, o Campeonato Regional Português termina hoje. Eu vou-vos já dar a explicação, vou-vos já mostrar a classificação final de cada uma das ligas, mas a organização do torneio está de parabéns ao OTP, portanto a Organização de Torneios Portugueses, composta pelo Moltensky, Nelson, Apocalipse e pelo Cascão, e foi uma competição do início ao fim, estupendamente bem organizada, como é habitual desta organização. Ora bem, malta, campeão regional da Zona Norte. O campeão é o Johnny Costa. Johnny Costa 07 é campeão e, por incrível que pareça, no meio destes tubarões todos, ele foi campeão do campeonato regional da Zona Norte sem pertencer a um grupo. É verdade, malta. Agora vamos ver os líderes dos grupos todos a contactarem-no para ver se ele pode ir para o grupo deles. De certeza que ele vai ter muitos treinadores a cobiçá-lo. Vamos ver qual é a sua opção. O Johnny Costa é campeão regional da Zona Norte e está completamente de parabéns por este grande troféu. Ele teve uma campanha desde o início ao fim fabulosa. Curiosamente, eu não queria individualizar os grupos, mas temos aqui 2 Santa Cruz a cumprir o pódio. Cascão, Portugal é em quarto. Folha, acho que é dos Tugas. Não quero estar a dizer um disparate. Não, Tugantinis. Não conhecia este grupo, malta. É um grupo
relativamente recente e conheço pouco, embora já conheça alguns nicknames de ver aí alguns treinadores por aí, mas é um grupo que conheço pouco. Bem, malta, não vou passar isto a uma situação de grupos, vamos falar do campeonato regional, que é individual. Portanto, temos o campeão regional da Zona Norte, merecidíssimo, e agora não sei o que é que estou a fazer, mas pronto, cá está. Campeão regional da Zona Norte. Vou-vos mostrar a equipa do Johnny Costa, foi a equipa campeã. Portanto, ele fez nacionalidade inglesa, lembrem-se que é uma liga fantasia de 150 milhões, foi esta a equipa que ele decidiu fazer, agora já estão os jogadores evoluídos, mas ele optou pela nacionalidade inglesa e ganhou o título de campeão regional da Zona Norte. Maltinha, passando para a Zona Centro, o campeão é do grupo Irmandade, é o Daniel Ferreira 172003. Em segundo lugar, o Duda RDM 1. Em terceiro, Ismael Oglu. Portanto, muito bem aqui estes três treinadores a fecharem o pódio e principalmente o Daniel Ferreira, que está de parabéns, consegue então o primeiro lugar e houve duas derrotas dos dois líderes. Portanto, se o Duda tivesse empatado na última jornada, teria sido ele o campeão regional. Incrível. A equipa do campeão Daniel foi nacionalidade francesa, malta. Apesar de ter roubado alguns ingleses, mas foi nacionalidade francesa, portanto ele apostou em alguns craques franceses. Portanto, temos médios interessantes franceses, uma defesa muito forte francesa, na baliza o Lafonte. Ok, malta? É o plantel do Daniel Ferreira, campeão regional da Zona Centro. Passando à Zona Sul, foi a nossa zona onde infelizmente fomos eliminados na meia-final, morremos outra vez na praia, estamos sempre a ser eliminados na meia-final de formas um bocadinho inglórias, mas paciência. A Tommy Cash está de parabéns, é o campeão, indiscutível, neste caso uma liga equilibrada, mas temos aqui o campeão mais folgado, com uma distância maior em relação ao segundo lugar. A Tommy Cash, primeiro lugar, Medinas, em segundo lugar, e o Nuno Rafael em terceiro lugar, a fechar o pódio. Portanto, temos aqui o Atomic Cash, o campeão regional da Zona Sul, a fazer plantel de nacionalidade francesa, que é uma nacionalidade que está muito forte, tal como a inglesa, são as duas mais fortes atualmente, embora haja outras também fortes, mas estas estão muito fortes. Então temos aqui dois campeões regionais a utilizar a nacionalidade francesa e um deles a inglesa. Muitos parabéns aos campeões regionais. Se chegaram aqui é porque fizeram por isso e mereceram. Maltinha, vamos outra vez ao modo carreira e vamos treinar a nossa equipa, porque é muito importante preparar a primeira jornada da melhor forma. E como é que a gente treina a equipa? Potenciando os amigáveis. Eu já ensinei isso em vários vídeos, podem ir aos vídeos mais populares do nosso canal e os dois primeiros falam sobre isso. Nós vamos usar os dois ponta de lanças novos, que eu quero que eles melhorem. Vamos utilizar médios que eu quero que melhorem. E quem é que são? Nenhum. Como eu não quero que ninguém melhore, vou usar os médios mais velhos que tenho e fora da posição, sem nenhum critério específico. Portanto, vou usar este e ainda vou usar um de 25 anos. Exatamente. Portanto, vou tentar colocá-los todos fora da posição, porque não quero que eles melhorem, simplesmente não quero que eles melhorem. E assim os dois que estão na posição certa são os dois avançados que eu quero que melhorem. Na defesa também não tenho ninguém interessante que eu quero que melhore, mas tenho na baliza o Chevalier, portanto lá vai ele. Lafonte vai para o banco. Eu até poderia pôr aqui o guarda-redes suplente, a defesa central, só mesmo para ver se ele melhorava. Quanto aqui na defesa eu quero que melhore nenhum deles, portanto eu vou meter os mais velhos na mesma e fora das posições. Portanto, quem é que vão ser? Roberts, Windass, ok. Portanto, fora da posição e fora da posição. Portanto, estão todos os jogadores que eu não quero que melhorem fora da posição e os jogadores que eu quero que melhore dentro da posição. Portanto, agora vamos pôr um suplente de cada só porque sim e vamos concentrar-nos em melhorar os jogadores. Primeiro vou meter aqui os especialistas, malta. Como eu quero que melhorem aqueles jogadores que eu vos expliquei, vou meter esses jogadores também nos especialistas. Capitão pode ser o Lafonte, penaltis pode ser o miúdo mais novo, livres também o miúdo mais novo, 17 aninhos, tem nota 70. Este vai ser o meu principal avançado durante a época e os cantos vai ser o outro, o avançado mais experiente. Ok, vamos às táticas, malta. Esta é uma equipa difícil de ganhar, portanto eu vou inventar aqui um 4-4-2. Isto foi o que eu inventei ontem e não resultou muito bem, a gente perdeu um bocado. Portanto eu vou meter um 4-4-2 um bocadinho mais contido, para ver se temos um bocadinho maiores probabilidades de ganhar isto. Portanto, vamos apoiar a defesa, jogo em passe, fora de jogo, não.
Ok, vamos jogar desta forma, vamos ver se resulta. Espero que as equipas não estejam muito prontas para jogar. Já sabem que podem ir ao vídeo de ontem, ao vídeo de hoje, e escreverem táticas para a gente experimentar. Portanto, ontem foi o direto, ainda não temos aqui táticas, mas vocês sabem que isto é um hábito do modo carreira, portanto estejam à vontade para escreverem as vossas táticas aqui. Ok, maltinha, vamos então aos amigáveis. Eu vou começar por treinadores que eu conheço menos, que como eu os conheço menos, pode ser que eles estejam um bocadinho mais folgados na equipa. Boa, ganhámos este jogo e vejam só quem é que melhorou. Foi precisamente os jogadores que eu queria. O guarda-redes que eu queria e os dois avançados que eu queria melhoraram logo quantias de 40%. Muito boas melhorias. Vamos tentar fazer mais alguns amigáveis, por exemplo com o Mateus, que é um presidente recente aqui do canal OSM Pro. Vamos ver se nos safamos contra ele. E 3-0, ganhámos, malta, muito bem. E quem é que melhorou? 2 jogadores que eu quero e 2 que não quero. E quem é que são os 2 que não quero? São jovens, portanto eu não tinha ninguém mais velho para pôr naquele lugar e infelizmente eles melhoraram. Não era esse o nosso objetivo. Por acaso até posso ver aqui no alinhamento se eu posso pôr os jogadores mais velhos do que aqueles. Portanto, tenho 2 de 22 anos. Não, 18, tem tudo menos de 20, ainda é pior. Ok, portanto não dá, paciência. Vamos fazer mais 2 ou 3 amigáveis aqui com o Vitória 1906, portanto um treinador que também eu conheço pouco. Vamos ver como é que ele safa aqui neste modo de carreira. 3-1, boa vitória, malta. Tivemos algumas melhorias que não queríamos, mas algumas que queríamos. Portanto, o Tel e o Chevalier a melhorarem, a rondar os 20%. Podemos fazer mais 2 amigáveis. Vamos aqui com o Sou Duda. Vamos ver se nos chafamos. 3-1, malta. Os amigáveis estão a correr muito bem, ainda por cima com o guarda-redes fora de posição. Vamos terminar com o último amigável contra o Remedy e terminamos por hoje os amigáveis. Empata 2, portanto este não correu tão bem. Reparem, quando empatamos os jogadores melhoram logo muito menos, mas temos aqui uma vantagem, malta. O Tel, como tem 17 anos, o que ele melhora nos amigáveis é um absurdo. Ele melhora muito, mesmo empatando, já para ir ao 6º ou ao 7º amigável, ele ainda melhora muito. Maltinha, vamos pôr os jogadores a treinar, tendo em conta aqueles jogadores que a gente quer potencial. Portanto, neste caso vamos pôr o Tel, que vai passar de nível. No meio campo não nos interessa, portanto vamos pôr qualquer um que passe de nível. Na defesa também neste momento não nos interessa, portanto qualquer um que passe de nível. E na baliza queremos potenciar o nosso rapaz Chevalier. Ok? Este jogador é mais novo do que o Lafonte, portanto a longo prazo vai ser muito mais poderoso e eu posso pôr o Lafonte à venda. Como eu fiz há bocado um erro, meti este jogador à venda, eu vou retirar, eu vou antes pôr este jogador à venda porque vale mais. Ok? O guarda-redes que comprámos no Olheiro já vai para a venda pelo máximo. E podíamos, por exemplo, também meter este guarda-redes à venda pelo máximo por 10 milhões. Eu acredito que ele se venda bem porque é um guarda-redes jovem. Este avançado também se devia vender bem, mas pronto, ponho depois. Ok, já temos 4 jogadores à venda, perfeito. Temos o Olheiro perfeito a mandar vir jogadores. Não nos esquecemos dos patrocínios. Não falta nada, malta. Penso que não falta nada à nossa equipa para preparar a jornada. Falta apenas 2 dias para começar isto. Vamos lá ver como é que as coisas correm. Preparar a nossa equipa da melhor forma. Eu neste modo de carreira estou muito ambicioso, quero ficar pelo menos nos 5 primeiros, é um objetivo, digo já aqui, portanto se eu ficar a meio da tabela ou abaixo, critiquem-me porque eu mereço. Um abraço e até ao próximo episódio, malta. Contamos com vocês para deixar um grande like aqui no vídeo. Obrigado a todos pelo vosso apoio, malta, obrigado por estarem presentes aqui no canal OSM Pro e contamos com vocês para acompanhar esta linda competição. Vamos ver quem é o campeão e aceitam-se apostas. Um abraço, malta.